É, pessoal, isso tudo acontece por causa do péssimo relacionamento entre o Vini e o Xabi. Hoje, a mídia espanhola está informando que o Vini comunicou à diretoria do Real que só vai renovar seu contrato se o Xabi Alonso sair do time. Então, fica aí até o final para ver, em detalhes, tudo sobre essa exigência do Vini. E depois vou querer saber sua opinião sobre toda essa polêmica. O clima no Real não está nada bom depois daquele episódio no El Clásico, quando o Xabi substituiu o Vini e o brasileiro saiu irritado, xingando todo mundo. A relação dos dois, que já não era boa, ficou insustentável. A imprensa espanhola afirma que o Xabi perdeu o controle do vestiário. E é visível, o time não rende mais. Sem Mbappé e Vini, que estavam jogando muito, o desempenho caiu drasticamente. O próprio Vini já está há 10 partidas sem marcar gol ou dar assistência. Os últimos resultados do Real só confirmam essa crise. Nos últimos 4 jogos, foram 2 empates e 2 derrotas. Pelo que tudo indica, essa crise no Real Madrid não vem de um único episódio. Ela é o resultado de uma soma de tensões que já estavam acumuladas há algum tempo. O desgaste entre Vini e Xabi Alonso não começou no El Clásico. Aquela substituição apenas expôs algo que já estava prestes a explodir. Do lado do Vini, é fácil entender a frustração. Ele sempre foi peça fundamental do time, acostumado a ser protagonista e a ter liberdade em campo. Quando um treinador passa a cobrar mais, limitar movimentos ou substituí-lo em jogos grandes, é natural que ele sinta que está perdendo espaço ou confiança. Já do lado do Xabi, ele tenta manter disciplina, organização e autoridade em um elenco cheio de estrelas. Só que quando o vestiário percebe que ele não tem mais controle, como a imprensa espanhola vem dizendo, a situação fica insustentável rapidamente. Um treinador sem respaldo interno perde o time antes mesmo de perder partidas. Além disso, a queda de rendimento do Real pesa muito. Com Mbappé e Vini em baixa, o ataque perdeu completamente o brilho. E quando os resultados param de vir, qualquer conflito interno parece maior do que realmente é. Se for verdade que Vini condicionou a renovação à saída do Xabi, isso mostra que a crise chegou ao limite. Esse tipo de ultimato só aparece quando a convivência já virou algo impossível e coloca pressão enorme na diretoria. Manter o técnico e arriscar perder sua estrela, ou aceitar que o ambiente está tóxico demais para continuar como está. Agora se liga nas palavras do jornal Marca sobre a exigência do Vini para renovar com o Real. Vini Júnior acredita que Xabi Alonso está sendo injusto com ele. Em sua mensagem pública de desculpas após o El Clásico, o jogador intencionalmente não mencionou Xabi Alonso, segundo fontes próximas ao atleta. Vini Júnior informou a Florentino Pérez que não renovará seu contrato enquanto sua relação com Xabi Alonso permanecer como está. Durante a reunião, quando o assunto da renovação foi discutido, ele disse ao presidente que não assinaria o novo contrato nas circunstâncias atuais, devido ao relacionamento com o treinador. As negociações para a renovação de Vini Júnior foram paralisadas. O clube ofereceu a ele um aumento em torno de 20 milhões de euros, e ele recusou. O Real, então, pediu ao jogador que apresentasse uma contraproposta, e Vini exigiu o maior contrato da história do clube, semelhante ao de Cristiano Ronaldo. O futuro de Vini Júnior e Xabi Alonso no Real Madrid está mais incerto do que nunca. A situação entre os dois chegou a um ponto em que a convivência parece impossível, e isso coloca a diretoria em uma posição delicada. Vini é um dos maiores ativos do clube, jovem, decisivo e peça central na imagem global do Real, enquanto Xabi foi contratado com a promessa de liderar um projeto de longo prazo. No entanto, quando um jogador do peso do Vini afirma que não renovará enquanto o treinador permanecer, a balança naturalmente começa a pender para o lado da estrela do elenco. O cenário mais provável, considerando o histórico do clube e o clima atual do vestiário, é que o Real acabe optando por manter Vini e fazer mudanças na comissão técnica caso os resultados continuem ruins e o ambiente interno permaneça tenso. A diretoria sabe que não pode se dar ao luxo de perder seu principal jogador em ascensão por causa de um conflito pessoal. A permanência de Xabi depende diretamente de uma reviravolta imediata, tanto em desempenho quanto em ambiente, algo difícil quando a relação com um dos líderes do elenco já está quebrada. Se a crise se prolongar, a saída de Xabi se torna quase inevitável, abrindo espaço para um novo treinador capaz de reconstruir o vestiário e recuperar o rendimento de Vini e Mbappé. Dentro desse ambiente cada vez mais carregado,
A tendência é que o Real Madrid tente ganhar tempo enquanto observa o comportamento de ambos. A diretoria sabe que uma decisão precipitada pode ter impacto enorme na temporada, mas também entende que crises como essa não costumam se resolver sozinhas. A pressão externa vinda da imprensa e dos torcedores apenas reforça a sensação de que algo precisa mudar rapidamente. Se Vini continuar demonstrando desconforto e seu rendimento seguir abaixo do habitual, será inevitável que o clube busque uma solução que o favoreça, porque ele representa muito mais do que apenas desempenho em campo. É um símbolo esportivo, comercial e institucional. Por outro lado, Xabi tenta manter o controle do elenco, mas cada gesto, declaração ou escolha tática passa a ser analisada com lupa, e qualquer sinal de desgaste com outros jogadores pode acelerar sua saída. À medida que os resultados continuam irregulares, cresce a percepção de que a relação entre técnico e elenco já ultrapassou o ponto de retorno. O Real Madrid teme que a tensão afete jogadores que até então estavam à margem da polêmica, criando um efeito dominó no vestiário. É nesse momento que Florentino Pérez costuma agir de forma calculada. Primeiro observa, depois intervém de maneira decisiva. Se ele enxergar que a presença de Xabi está impedindo o time de evoluir, a mudança no comando se torna quase inevitável. E nesse cenário, Vini reassume naturalmente o posto de referência máxima do projeto esportivo, com a promessa de um novo treinador disposto a reconstruir a confiança e reorganizar o sistema ofensivo. Enquanto isso, Xabi tende a buscar um novo desafio, já que um treinador que perde o ambiente no Real raramente permanece por muito tempo. Nesse clima de incerteza, a diretoria do Real Madrid sabe que qualquer movimento precisa ser calculado para evitar um colapso maior dentro e fora de campo. A torcida, que antes estava eufórica com a presença de Mbappé, Vini e outras estrelas, começa a demonstrar impaciência com a queda de rendimento e com as notícias de tensão interna. O Bernabéu, que costuma ser exigente, passa a reagir com vaias, e isso afeta ainda mais o ambiente, criando um círculo de pressão do qual é difícil escapar. No vestiário, os jogadores que têm boa relação com Vini tentam amenizar a situação, mas também percebem que a relação entre o brasileiro e o treinador parece ter ultrapassado limites que não se consertam apenas com conversas superficiais. Jogadores mais experientes, que já viveram outras crises no clube, sabem identificar quando o clima está prestes a explodir e começam a agir de maneira mais discreta para evitar serem puxados para o centro da polêmica. Essa divisão silenciosa acaba deixando o técnico ainda mais isolado, e cada decisão dele passa a ser interpretada como uma resposta indireta à pressão que enfrenta. Enquanto isso, Vini tenta manter o foco, mas não consegue esconder o incômodo. Ele sabe que, em um clube como o Real Madrid, o jogador que demonstra descontentamento vira rapidamente o principal assunto da temporada. Mesmo sem falar publicamente, qualquer gesto ou expressão dele vira manchete, e isso faz a tensão aumentar ainda mais. A diretoria percebe o desgaste e mantém conversas internas para entender até onde a situação pode se sustentar antes de comprometer totalmente o desempenho do time. Se os resultados continuarem ruins, a diretoria sabe que a autoridade do técnico será questionada a cada rodada. Em momentos assim, a mudança de comando costuma surgir como uma solução não apenas esportiva, mas política. Um novo treinador chegaria com a missão de reorganizar o ambiente, recuperar jogadores importantes e principalmente devolver a confiança a Vini, que é visto como um dos pilares do futuro do clube.